Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, Senhor, e do mundo inteiro. Quero te acolher com muita alegria. Estamos no mistério da redenção, homilia diária. Hoje, sexta-feira, que São Camilo de Leles interceda por nós. Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 10, de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados, como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sobre esse evangelho, eu quero partilhar com vocês. Jesus, ele dá aqui uma série de instruções e advertências que serão aplicadas para nós, os discípulos de Jesus, ao longo de toda a história da igreja. Imagina 2000 anos de história, como que as coisas já têm acontecido. Dificilmente o espírito do mundo compreenderá os caminhos de Deus. Gente, não é assim hoje, nunca foi assim antes e nunca será. Querer conciliar o Evangelho, o Espírito de Deus com o Espírito do mundo, nunca dará certo. Quando não forem as perseguições, será a indiferença, será a incompreensão do ambiente. Nós vemos isso hoje, né? Hoje, nós aqui no Brasil, pelo menos, não estamos sendo perseguidos no sentido de mortos, assassinados por causa do Evangelho, mas quanta incompreensão, quanta indiferença. Hoje, uma das coisas que mais cresce é a indiferença, a frieza das pessoas em relação a Jesus, ao Evangelho, que já não produz, às vezes, efeito nenhum no coração das pessoas. Mas seguir a Cristo de perto será sempre custoso. Não se pode estranhar que seja assim, visto que o próprio Jesus, ele foi sinal de contradição. É fácil seguir a Cristo? Não é. É custoso, é difícil, é complicado, às vezes, né, mexe conosco. Sempre foi assim. Mas ainda, se na vida do cristão não aparecesse esta, haveria que perguntar-se se não está a acontecer que o cristão se mundanizou. Se um cristão, ele não é causa de contradição, se ele não é contra o espírito do mundo, ou se ele não é perseguido, olha, alguma coisa aconteceu. Talvez o cristão está mundano. E aí, quando o cristão se mundaniza, é uma luz que não ilumina, é o sal que não salga, é o fermento que não produz nenhum efeito. O discípulo de Jesus não pode transigir com certas manifestações mundanas, por muito em moda que estejam. Por isso, a vida cristã levará consigo necessariamente uma inconformidade diante de tudo que está atente, diante de tudo aquilo que atente
contra a fé e contra a moral. Tanta coisa nesse mundo, contra a fé, contra a moral. Nós não podemos estar do lado do mundo, muito pelo contrário, nós precisamos estar do lado de Deus. Não se pode estranhar que a vida do cristão se mova, não poucas vezes, entre o heroísmo ou a traição. E é isso. Nesse mundo de hoje, ou nós estamos de verdade do lado de Jesus e somos heróis por causa disso, ou nós estamos diante do mundo. E o mundo que leva a pessoa a trair Jesus e a ficar do lado do demônio, do mundo, ao invés de ficar do lado de Cristo. Tomara a Deus que nós estejamos do lado do Senhor Jesus. São José diz assim: essa desigualdade do teu caráter, tens as teclas estragadas, dás muito bem as notas altas e baixas, mas não soam as do meio, as da vida corrente, aquelas que habitualmente os outros escutam. Às vezes tem gente que é assim, né? Ou é 8 ou é 80. Deus não te quer nem 8 e nem 80. Deus te quer no equilíbrio, na moderação, para poder viver bem e perseverar até o fim. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.